Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Amanda. Estou de volta para continuarmos nossa conversa sobre autismo e inclusão. Lembrando que no momento anterior nós trouxemos características importantes e trouxemos também possibilidades de estratégias pedagógicas enquanto instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, do processo de desenvolvimento das pessoas que estão no espectro do autismo. Então, hoje nós vamos conversar sobre as alterações sensoriais e as implicações no processo de aprendizagem, né? Como que a gente pode fazer o manejo dessas alterações sensoriais, os cuidados que a gente precisa ter para que não se chegue a um determinado ponto de alteração de comportamento, né? Para que a gente possa continuar propondo, para que a gente possa continuar apresentando estratégias e recebendo a participação e percebendo a interação e percebendo o desenvolvimento desses estudantes. Então, quando a gente fala dessa desorganização sensorial, a gente percebe uma busca sensorial muito grande, né? Uma intensidade muito grande de sensações, com tendências que ficam muito evidentes à perda da atenção, à perda do foco, né? A dificuldade de interação durante as atividades que são propostas. Então, de que forma a gente pode fazer esse manejo, quais as estratégias que a gente precisa adotar quando a gente percebe que essa busca sensorial, ela está possibilitando, ela está facilitando, na verdade, o não engajamento, a não participação na atividade que você pensou, na atividade que você planejou para aquele dia, para aquele momento, independente que essa atividade seja desenvolvida na sala de recursos multifuncionais ou na sala regular. Então, essa busca sensorial, ela precisa ser percebida para que a gente possa trazer atividades que possam fazer com que esse estudante permaneça resolvendo os desafios, desenvolvendo as atividades, interagindo com o material que você está apresentando. E aí uma estratégia interessante para que a gente possa ampliar esse recurso de manejo sensorial é essa brincadeira serra-serra-serrador, né? Por que é importante uma atividade como essa? Além da gente estar propiciando a interação com outro estudante, com outra criança, a gente está dando a possibilidade desse estudante exercitar o contato visual, né? Então, no momento que ele exercita o contato visual, no momento que ele exercita a interação com a outra criança, a gente está fazendo uma regulação. A gente está fazendo uma regulação de comportamento e a gente está fazendo uma regulação sensorial. Então, essa é uma brincadeira, esse é um momento lúdico de uma importância muito grande para que a gente possa desenvolver essas habilidades que fazem com que a gente possa controlar, que fazem com que a gente possa administrar essa busca sensorial que esses estudantes evidenciam com muita frequência no contexto escolar. Outro aspecto que a gente precisa perceber quando a gente fala dessas desorganizações sensoriais é o baixo registro. Então, a gente percebe que para alguns estímulos, para algumas estratégias que a gente apresenta, a gente vê respostas muito passivas, né? A gente percebe um certo alheiamento, uma falta de envolvimento. Então, mesmo com todo estímulo, mesmo com recursos que a gente acredita que vão ser atrativos, a gente não sente, né, o engajamento. E aí a gente percebe uma certa apatia desse estudante. Então, algo que é muito recorrente e que a gente sente muita dificuldade quando a gente percebe que esse estudante tem muito evidente o baixo registro, é a dificuldade de fazer relação olho-mão, que a gente chama de função visomotora. E de verdade, isso atrapalha o desenvolvimento e a construção de conhecimentos. Então, se o estudante não consegue perceber o que ele faz, ele não consegue olhar para a atividade que ele está realizando, de verdade, a gente percebe que o baixo registro, ele impede essa apatia, esse alinhamento, ele impede de verdade que ele construa novas habilidades, que ele construa novas competências, né? E que as aquisições, elas continuem sendo adquiridas. E aí a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho com a garrafa sensorial, né? É um material que a gente pode construir, uma garrafa
normal, de PET, a gente preenche ela com vários estímulos coloridos, com areia, com glitter, com bola de gude, né? O que seja lá o que for, que a gente acha que vai chamar a atenção de alguma forma. E aí, esse manuseio desse material, ele faz com que o estudante exercite, faz com que ele se aproxime desse contato visual, né? É uma busca por sentido, é um estímulo que possibilita um contato visual, que possibilita o desenvolvimento do campo perceptivo. E quando a gente fala desse campo perceptivo, a gente está falando de atenção, concentração, percepção, e essa habilidade sendo desenvolvida com atividade lúdica, com um recurso bonito, com um recurso atrativo, vai fazer com que em outros ambientes, com novas propostas, ele também possa ir exercitando essa habilidade que foi construída, que está sendo construída. A sensibilidade sensorial, né? A gente percebe nas reações muito intensas, a alguns estímulos, que podem ser os estímulos táteis, os estímulos visuais e auditivos. Então, é uma intolerância a algumas sensações. Então, a gente pode ver, vocês sabem que a gente percebe muito quando a gente está interagindo com o estudante no espectro do autismo, a intolerância, por exemplo, ao manuseio da cola, ao manuseio da tinta, não é? Alguns estímulos sensoriais que a gente acha que vai gerar um certo prazer e na realidade gera um desconforto muito grande. Então, essa sensibilidade sensorial, de forma muito gradativa, num processo muito pensado, num processo que se configura com muito cuidado, precisa ser percebido e precisa acontecer com uma certa regularidade, porque a gente precisa fazer a aproximação do estudante desses estímulos, fazer com que ele se familiarize com algumas sensações, para que isso não cause um estranhamento onde quer que ele esteja, para que ele possa funcionar, para que ele possa ter qualidade de vida nos diferentes ambientes sociais onde ele frequente. E aí a gente tem essa possibilidade que é a pintura com gelo. É uma atividade muito legal, muito interessante para eles. Então, assim, a gente vai naquelas forminhas de gelo, né, normais que a gente tem, a gente vai fazer preencher com tinta, né, e vai colocar o palito como se fosse um picolé. E aí a gente vai fazer a pintura, eles vão fazer arte, é uma atividade lúdica, é uma atividade bonita, né, que alguns estudantes vão sentir um imenso prazer, outros talvez se sintam mais desafiados e levem um tempo maior para se adaptar, até com a temperatura, né, do pincelzinho, do pincel que a gente construiu, né, com a tinta e é geladinho. Então, para alguns ele vai sentir prazer, para outros vai ser desafiante, né? E aí, esse material vai gerar nele uma sensação de descoberta, né? Além do contato com o estímulo sensorial, além do contato com a atividade lúdica, ele vai descobrir a possibilidade de criar, de construir, de interagir. E se esse trabalho for feito com outros estudantes, de maneira coletiva, a interação ainda vai ser muito mais produtiva para eles. A evitação sensorial, né? Então, existe uma rigidez muito grande, existem rituais que são adotados uma vida inteira, né? E isso caracteriza, no estudante que está no espectro do autismo, uma dificuldade muito grande de mudar de atividade, né? Ele já tem uma dificuldade de engajamento no que a gente está propondo, mas aí quando acontece a interação, existe uma rigidez, existe um ritual que caracteriza uma dificuldade de transição, que caracteriza uma dificuldade de mudança. E aí a gente tem o jogo dos cheiros, né? Que é muito interessante para a gente fazer no contexto escolar, mas é muito interessante também que as famílias façam em casa. Então, quando a gente propicia, quando a gente oportuniza vários estímulos, né, a gente está fazendo com que ele perceba o ambiente, fazendo com que ele sinta sensações interessantes de prazer, né, e ter contato com coisas diferentes. Veja que a gente, na possibilidade anterior, a gente apresentou cores diferentes, temperatura, uma possibilidade de fazer uma pintura com um material diferente, um pincel atípico, não é?
E aí, nesse segundo momento, a gente fala de apresentar cheiros diferentes, texturas diferentes, porque as frutas têm cheiros, têm tamanhos, têm cores diferentes e as sensações vão ser as mais diversas. Então, a gente precisa apresentar coisas diferentes. Inclusive, num momento como esse, a gente pode fazer jogos de adivinhação, né? Que aí, além da apropriação dessas habilidades importantes, além desse estímulo em relação a essas sensações, a gente vai estar brincando. Então, é um momento de aprendizagem, de desenvolvimento de habilidades, de competência, e é um momento de verdade, de brincadeira, um momento que precipita prazer. Então, percebam que desde o nosso primeiro momento, a gente falou das características do estudante que encontra-se no espectro do autismo, a gente percebeu estratégias importantes, inclusive recursos de tecnologia assistiva que a gente dispõe aqui na nossa rede de ensino. Agora, no segundo momento, a gente falou das características sensoriais, das inadequações, das dificuldades em relação às questões sensoriais e que tipo de atividades a gente pode desenvolver com materiais diferentes, com propostas diferentes, que podem ser desenvolvidas de forma individual e de forma coletiva. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da importância da participação das famílias. Muitas vezes a gente sente falta de uma continuidade, né, do que a gente pensou dentro de um projeto pedagógico para que possa ser desenvolvido em casa. Afinal de contas, a gente pensa no desenvolvimento desse estudante para vários ambientes. O desenvolvimento global, para que ele possa atuar, para que ele possa participar na vida. Então, a presença da família, a participação da família, entendendo qual o nível de desenvolvimento desse estudante, entendendo o que ele precisa, as continuidades que precisam ser feitas fora do contexto da escola e até a parceria com outros profissionais, né, o olhar multiprofissional é muito importante. Então, é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Então, espero vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades de construir material, de pensar em estratégias diferentes para que a gente possa fazer manejo sensorial e, por conseguinte, para que a gente possa fazer manejo de comportamento. Então, obrigada, espero vocês para o próximo encontro. Tchau, tchau.